Bom, prazer, né? Há anos atrás eu já tive presencialmente aí no evento, acho que em 2019. Esse artigo ele é oriundo da minha pesquisa de tese, né? Em contribuição também tem contribuição do professor Luiz Cláudio Almolin e professor Nilson Modro aí da UDESC. Esse é um experimento inicial que tem como objetivo analisar profundamente, futuramente, né, a minha tese. Né? Isso aqui é uma parceria também com a TCE, que é a controladora de energia aqui do Rio Grande do Sul, que eles têm como objetivo, em 10 anos, começar a inserir em carros elétricos na rede elétrica da cidade. Né? Então, eles estamos fazendo uma parceria para verificar o impacto, né, que tem, né, da inserção de carros elétricos na rede. Né? Então, inicialmente, né, o que chamou a atenção também da empresa e da instituição seria a questão da poluição ambiental. A gente, culturalmente, depende de veículos movidos a combustíveis fósseis. Né? Então, isso também é um desafio para a mudança, porque é muito difícil, acho, no Brasil, tu ter um carro elétrico, porque a nossa cultura é uma cultura muito ainda de veículos com combustível do petróleo. Né? Então, isso aí é um desafio, mas nos últimos 6 anos, a curva de compra do carro elétrico vem aumentando. Em Porto Alegre, o aumento de 6% no último ano, por exemplo, em Santa Maria chega a 5%. A ideia é que em 10 anos, do total de carros na cidade, 17 a 18% sejam de veículos híbridos ou puramente elétricos. Né? Então, o nosso problema de estudo, inicialmente, seria criar, né, alguma análise mais para o lado ambiental, para futuramente fazer uma análise financeira, um comparativo, né, qual seriam os benefícios financeiros em um carro elétrico, né, porque junto com o carro elétrico vem toda a infraestrutura de recarga, mas nesse primeiro momento é só analisar questões de emissões, né, porque teoricamente o carro elétrico ele reduz bem menos, né, porque a geração de energia para o carro, se for comparar com o litro da gasolina ou até do próprio diesel, ele é menor. Então, o objetivo desse nosso trabalho é desenvolver modelos, né, que facilitem a vida do decisor, né, decisor da hora de verificar qual o impacto que o carro elétrico vai ter no nosso cotidiano. Então, aqui eu trago alguns gráficos atuais, né, gerados pelo governo, que seriam, do lado esquerdo, tá, o percentual de emissão por combustível. Né? No Brasil, no caso, o óleo diesel, ele é responsável por 41,9% do total das emissões oriundas, né, da poluições veiculares, né? E a gasolina alcança 25,3%. Então, é um grande percentual dentre todos os transportes que a gente tem no nosso dia a dia, levando em conta também que a mobilidade urbana hoje é baseada, né, em veículos de 4 eixos. Né? No lado direito ali a gente tem um gráfico uma projeção de emissão per capita, né? Porque para a gente construir um modelo, a gente tem que pensar também na questão da população, porque hoje a média do Rio Grande do Sul é de 1,87 veículos, né, por pessoa. Como não tem como tu ter 0,87 veículos, né, então a gente usou a estimativa de 2 veículos em média por pessoa. A projeção é que daqui 10 anos a gente emita cerca de 2,29 kg de CO2 por dia. O nosso método de pesquisa ele foi baseado na dinâmica de sistemas, né? Que nada mais é do que criar e mapear estruturas de sistemas e conseguir verificar, né, a inter-relação entre todos os elementos. Então, a dinâmica de sistema ela é capaz de analisar um certo problema ou certa rotina do nosso cotidiano
e a partir dela a gente consegue transformar esse conhecimento em modelos, né? Sempre tentando trazer para o nosso mundo real. Então, essa pesquisa tem 5 estágios, né? Onde a primeira foi a definição do problema, a segunda foi a criação de uma hipótese dinâmica, né? A hipótese dinâmica, ela tem o objetivo de trabalhar a teoria do problema, e com ela a gente consegue, com ela possibilita analisar o comportamento desse problema, e com isso a gente consegue mapear as variáveis que compõem todo aquele ecossistema que a gente está lidando, né? E a partir daí a gente faz uma construção de um modelo, ou de submodelos, ou de vários modelos. O quarto estágio seria a avaliação, o teste e o experimento. E o quinto estágio seria estratégias e a avaliação do modelo a partir da rodagem em um ambiente computacional. Nesse estudo, para a construção do modelo, a gente gerou 3 cenários, onde o cenário 1 seria o cenário atual, o cenário 2 seria a inserção de 4% de carros elétricos, e o cenário 2, que seria um cenário mais otimista, seria um cenário de 10% dos carros elétricos. Como base, a gente utilizou 2 cidades aqui em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, que seria Santa Maria, que é a cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde é a universidade onde eu estudo, que é uma cidade de 280 mil habitantes, e usamos o comportamento de uma capital, né, que seria Porto Alegre, que tem 1,4 milhões de habitantes, só para verificar o comportamento e as diferenças entre cada região. Foram gerados 2 modelos, né, dentro do software Vensim. Esse daqui é um modelo baseado em fluxo e estoque. Na verdade, eu trouxe só os modelos finais, que a gente chama, porque eles são muito grandes, né? Então ficou difícil de eu colocar dentro do artigo, mas depois eu posso enviar para quem precisar, quem se interessar com a área, né, o modelo mais amplo, né? Nesse modelo, lado esquerdo, tem a emissão, acúmulo de emissão da cidade de Santa Maria, que, na verdade, totaliza a lógica de todos os veículos, todos os carros elétricos e não elétricos aqui em Santa Maria. Na base do IBGE e também do Denatran e outras bases, eles dividem os carros em 6 tipos, né? Que seria o compacto, né? Que são os carros que têm maior quantidade, o subcompacto, o médio, grande, extra grande e emissão 4.4. O carro mais comum aqui no Rio Grande do Sul é o Onix, né? Ele se enquadra na categoria compacto, e o carro híbrido mais comum aqui é um Nissan XT0, né? Que é o que mais é vendido aqui em Santa Maria. Porto Alegre, o comportamento é semelhante, porém o carro que é mais vendido no momento é o HB20, então ele é um carro subcompacto. Os resultados do modelo, da projeção, a gente gerou em 24 meses. A gente não quis explorar mais do que 2 anos de análise, porque a gente acredita que até a questão do motor, ele varia muito conforme a fabricação, né? Então, aqui é um acúmulo de emissão das 2 cidades. A gente pode perceber que o comportamento de Santa Maria e Porto Alegre são bem parecidos, né? Provavelmente por causa da população, a projeção é semelhante, né? A gente consegue perceber que o cenário atual, né, em Porto Alegre, ele é capaz, em 10 anos, ele vai gerar cerca de 180 bilhões de toneladas de CO2. E um cenário mais otimista, que seria o cenário CT02, que é onde tem até 10% de veículos elétricos ou híbridos, né? Ele apresentará uma diminuição em torno de 6 a 8 bilhões de toneladas ao mês, totalizando no máximo 120 bilhões de toneladas em 24 meses de rodagem do modelo. Em Santa Maria, o comportamento é semelhante. Ele atinge 25% menos, né, que Porto Alegre, né? Porto Alegre gerou cerca de 180, e em Santa Maria vai gerar cerca de 40, 50 bilhões no cenário atual, e o cenário
cenário otimista, com mais carros elétricos no nosso cotidiano, ele gerará cerca de 20 a 30 bilhões de toneladas. Como considerações finais, a contribuição do trabalho seria um modelo que poderá ser usado pelas concessionárias para justificar as pesquisas em carros elétricos, né? Porque a questão ambiental para a indústria ela serve para justificar até a inserção de fundos de investimento, né? E com o mercado do carbono que está na Europa, Estados Unidos também trabalham com bastante a questão do mercado do carbono, é uma justificativa para o estudo. Como limitações do modelo seria a questão da precisão dos dados mensais, né? Porque não tem como a gente medir um comportamento preciso de uma pessoa em seu ambiente, né? A média que a gente utilizou foi uma média da CNMT e da ANTT, né? Associação Nacional dos Transportes do Brasil, e uma pessoa roda cerca de 16 quilômetros a média geral do Brasil, e em Porto Alegre a média geral de 14 quilômetros. Né? Então a gente tentou seguir esses dados, mas é uma limitação. Como trabalho futuro seria a questão financeira, a readequação da emissão do carbono, atrelando dentro do modelo também a questão da geração de energia, né? Porque o carro elétrico ele tende a não emitir, mas a geração da energia, no uso da energia elétrica, a gente gera energia. Então, muito obrigado por dar o espaço, né, para a pesquisa, né? Estou atento aí para contribuições ou dúvidas. Excelente, Glauco, excelente trabalho. É um trabalho bastante atual, né? Sim, sim. Muito interessante essa questão dos carros elétricos aí. Eu vou abrir para discussões. Se alguém gostaria de se inscrever, por favor. Professor Otto, por favor. O senhor está sem seu áudio, professor. Agora sim. Obrigado. O seu trabalho é super interessante e bem atual, né? Tendo em vista uma série de condições de poluição né? E o prejuízo que traz. Agora, há uma preocupação, né? O seu trabalho está super bacana. Precisa alguém complementar ou fazer um trabalho paralelo para que se possa abastecer o veículo elétrico não da rede elétrica existente. Pois senão nós estaremos caindo novamente no mesmo problema, né? Tá, a energia elétrica produzida aí como é atualmente, ela está, agora nós estamos vendo, né, um colapso quase no sistema, né? Mas, enfim, o seu trabalho está excelente, né? O puro elétrico híbrido, né? É uma solução que já na Europa já se usa, que pode se usar também, né? Parabéns, viu? E, inclusive, nas cidades grandes vai evitar a gente ter que ficar engolindo fumaça o tempo todo. Com certeza, com certeza. Não, parabéns. Professora, corroborando aqui na pesquisa do grupo de engenharia, que é parceira na SUD, eu sou da administração, né? Trabalho com pesquisa operacional. Eles fizeram um estudo que o Brasil hoje ele é capaz de inserir 0,017% de carros elétricos. Então, a ideia seria ter energias renováveis, né? Principalmente fotovoltaica. Aqui no projeto, a universidade construiu uma usina fotovoltaica apenas para a questão do suporte na geração de energia para abastecer, né? Então, o carro seria abastecido dessas energias, né? Excelente iniciativa, estão pensando estrategicamente, parabéns. Obrigado. Eu quero ver mais do projeto de vocês depois. Obrigado. Parabéns. Obrigada, professor Otto. Professor Ernesto, por favor. Boa tarde, Glauco. Parabéns pelo trabalho, uma satisfação aí em trabalhos aí diferenciados, né, que são difíceis a gente ver trabalhos na área automotiva aí, né, pensando em carros elétricos e tal. Como eu tenho uma proximidade também com um projeto de eficiência energética, a gente produz um protótipo aí no nosso centro, né, e agora estamos com a ideia de inovar e mudar para participar de competições elétricas também. Bom, então é um tema que me traz aí bastante felicidade em ver. O que você enxerga, Glauco,
Quais seriam os principais países que vão estar aí trocando a sua frota para elétrico, e em quanto tempo você acredita que o elétrico seja aí mais vendido do que o combustíveis fósseis aí que existe tradicionalmente? Eu acredito, na Europa, por exemplo, o incentivo já é bem maior que em outras regiões, né? Então, acredito, a Alemanha hoje é o país que mais incentiva a troca de veículos, né? E também Portugal. Estados Unidos está trabalhando bastante com outro tipo de mobilidade, mas lá a maioria dos veículos são movidos a células de hidrogênio, né? Que também é uma outra fonte. A China também atrela isso, mas como tudo envolve outros fatores, né? Porque a indústria do petróleo é uma indústria muito forte, né? Então, para conseguir tirar o espaço do petróleo ainda, eu acho que é o principal fator. Eu acho que tem que ter muito mais incentivo, porque o petróleo existem guerras por causa do petróleo, né? Então, eu acho que 100% carro elétrico eu não acredito que nunca vai existir, mas eu acredito que no Brasil cerca de 8%, 9% da frota dos grandes centros em torno de 15 anos, aí, 15, 10 anos, até porque nossa rede elétrica é muito ultrapassada, né? É o próximo trabalho que eu vou apresentar, uma ideia de uma rede elétrica inteligente, né? Porque se a gente não usar a energia elétrica com inteligência, a gente não vai conseguir, né? Infelizmente, mas tenho fé que logo, logo a gente consiga. Excelente, Glauco. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez.